voltando de férias hoje, mas muitas pessoas estão voltando hoje de férias, né? Dizem que existe uma tal da síndrome pós-férias. Será que é verdade isso? Bom, lenta eu tô hoje, marcha lentíssima. Você volta de férias, o salto quase eu nem consegui colocar. Dá vontade de só andar de sapato baixo. Então será que esse é um indício dessa síndrome pós-férias? E por que dizem que até as crianças agora que retornam, começam, né, o ano letivo por essa semana que vem, também acabam entrando nessa síndrome? Será que isso a gente assimila como sendo óbvio? Quer dizer, você fala assim, eu descansei tanto, mudei o ritmo da minha vida e para eu voltar a um novo ritmo é mais difícil? Ou será que é para muita gente também, essa síndrome é um sinal que você tem que mudar algo na sua vida? Daqui a pouco o doutor Leandro vai estar com a gente. Boa. Como vai, doutor Leandro Teles? Tudo bom, Cátia? Eu tô ótimo, e você? Muito bem. E essa tal síndrome pós-férias, hein? Você viu, né? Foram inventar mais uma síndrome pra gente, né? Mas isso acontece com todo mundo? Acontece em algum grau com a maioria das pessoas. Então todo mundo que volta, se readapta, principalmente a férias mais prolongadas, de 20, 30 dias, sente o baque físico, emocional e cognitivo. Mas quando a gente viaja para um lugar que tenha fuso horário diferente... É pior. É pior. Eu estava nos Estados Unidos, onde a gente estava, era menos 6 horas. Então, aqui, 2h30, para a gente era de manhã. Então, almoçar hoje foi um transtorno, porque para mim o meu corpo era café da manhã. Então, as viagens internacionais, pior. Tem o famoso jet lag, né? Sintomas físicos de readaptação ao fuso horário. De, às vezes, você voar contra ou a favor do fuso horário, isso compromete. Outra coisa é a questão da estabilização térmica. Você pegou também temperaturas muito diferentes. Então, isso também é mais um fator de estresse. Não fosse só a questão do impacto, do baque da atividade escolar, da atividade profissional, você teve dois agravantes, que é o fuso horário e a temperatura. Agora, todo mundo tem em algum grau, mas os sintomas geralmente são leves e são transitórios, durando de 2 a 10 dias. 10 dias? Pode durar até 10 dias, em pessoas normais. Agora, tem gente que sente isso acima de 2 semanas. E aí a gente chama assim de ou depressão pós-férias, ou síndrome pós-férias, quando o sintoma é intenso e dura mais que 14 dias. E isso acontece com 1 a cada 4 pessoas. Mas deixa eu lhe perguntar uma coisa. Quem fica num processo como esse, um pouco mais extenso, mais de 15 dias, não pode ser um sinal que você não está feliz também no que você está fazendo? Pode. Então, todos os estudos que investigaram o estresse de readaptação sempre colocam pessoas com maior fator de risco, pessoas com mais chance de ter isso de forma prolongada e intensa. São pessoas que estão desmotivadas, trabalhando fora da sua área de vocação, pessoas que já estão insatisfeitas e que confiam, às vezes, naquela história do milagre das férias. Eu estou insatisfeito, eu saio de férias e eu volto, tudo está resolvido. Não. Você volta e está tudo como antes. Está pior até, porque às vezes até o trabalho acumulado, as pessoas já perceberam às vezes que não precisam tanto de você, então é complicado. Então, na verdade, quando você não resolve o seu dia a dia e coloca nas férias uma esperança de solução, eu só estou cansado. Às vezes não. Às vezes você está assim insatisfeito, pouco valorizado, né? Mas olhando para o lado positivo, uma boa oportunidade para você, se você se encaixa nesse contexto assim final, como ele diz, depois dos 15 dias você continua, parece que mais deprimido do que antes, começa a fazer uma revisão da sua vida, né? O que não está feliz, o que você gostaria de mudar, e né? se tem um recado importante nessa pauta de hoje, é esse. Quer dizer, não acreditar nesse milagre e reconhecer. Se você volta para um lugar e se sente desconforto nesse retorno, isso vale para sua casa, para sua esposa, para o seu trabalho. Vida, né? É hora de você revisar se realmente aquilo te faz bem cronicamente. Porque a gente vai aceitando algumas coisas e as férias nos colocam numa outra situação. Então, um retorno muito traumático pode ser sinal, sim, de uma infelicidade prévia crônica, que você pode mudar. Só depende da gente. Só depende de você. Então, quando a gente fala em síndrome, a gente fala não só em depressão, porque muita gente fala assim, é a deprê pós-férias, é a tristeza. Não. A gente está falando de sintomas físicos, fadiga, cansaço, dores musculares. A gente está falando de baixo rendimento intelectual, desatenção, falta de criatividade. A pessoa sempre acha que vai voltar melhor das férias, e às vezes ela volta, sente o baque, e isso leva a muita frustração. Mas é que às vezes a gente sai de férias e desliga totalmente, né? Fala, vou relaxar, então vou desligar. Desliga a chave e quando volta, pega no tranco, é igual o carro velho, né? Eu acho que tem um monte de erro aí. Eu acho, na verdade, que uma férias para 12 meses já é muito pouco. Então a gente tem que jogar todas as nossas fichas ali. Então ali tem um empenho financeiro, ali tem um empenho de tempo, então a gente tem que aproveitar, né? E tem que voltar bem, voltar ótimo. Só que a maioria não aproveita. Na verdade, tem um dado alarmante no Brasil, que assim, 5% das pessoas, 5% voltam mais estressadas do que foram. 60% por vários motivos.
motivos, porque se cansaram demais, gastaram, se frustraram, cuidaram de outras pessoas, encontraram com pessoas que não queriam encontrar. Bom, programou errado. 60% volta melhor, com menos estresse, mas em uma semana já está com o estresse igualzinho ao anterior. Só 15 a 20% consegue tirar férias, voltar e manter esse benefício ao longo do ano. 15% é pouco, né? Muito pouco. É muito pouco. Bom, temos uns mitos e verdades, vamos ver onde a gente se encaixa nisso, ó. E dicas de como a gente voltar de uma forma diferente, enxergando essas condições de um jeito diferente. Está na nossa mão. Né? A opção não é não tirar férias, pelo amor de Deus. Tem que tirar, tem que viajar, mas tem que aprender também que o cérebro precisa de ajuda. E aqui a gente vai dar algumas dicas para a pessoa voltar com a performance igual ou melhor. Vamos ver a primeira delas, qual é? Ó, cerca de 40% das pessoas já saem de férias pensando no estresse do retorno. Olha que dado alarmante, né? Dado real, dado Brasil, 40% quando vai sair de férias já tem um medo, a gente chama de medo das férias. A pessoa já sai pensando no sofrimento da volta. Olha, quase metade das pessoas sai de férias preocupadas, né? Que vão ter que voltar? Por vários motivos. Preocupadas se, eu não vou participar de alguma decisão no trabalho, será que meu emprego é firme? Tem pessoas que são workaholics, que a gente brinca, que são pessoas que se sentem bem no ambiente do trabalho, mal fora. E a pessoa sabe, olha, eu vou gastar dinheiro, eu vou enfrentar o trânsito. E quando eu voltar? Imagina aqueles primeiros dias. Então, isso já gera um sofrimento antecipatório e faz com que você não consiga, às vezes, aproveitar tão bem esse desligar. Fica um desligar artificial. Mas é um sofrimento que você está imaginando que vai acontecer, porque ele não aconteceu ainda. Isso também já não é um sinal que a pessoa está num grau de estresse tão grande que ela antecipa os problemas? Sem dúvida, isso é um sinal de ansiedade, sofrimento antecipatório. Então, nossa população, Brasil, o funcionário é tão cobrado, é tão pesado isso, que ele já sai de férias preocupado em retornar, preocupado com como vai ficar quando ele voltar. Se o emprego dele está estável, se o rendimento dele vai ser bom. E realmente, como eu falei, 40% sai com esse medo. 25% de todos que saíram de férias vão ter sintomas de readaptação, ou seja, esse medo até é justificado, porque eles voltam e o sono está alterado, e tem dor de cabeça e dor muscular, e pouco se fala disso, porque o Brasil tem muito disso. Não sei se você percebeu, agora você que acabou de voltar do exterior, como a gente é cobrado, como a gente é culpado às vezes por relaxar, por descansar, por não estar produzindo. Em São Paulo isso é muito claro, né? Então, mas é engraçado, eu encontrei com algumas telespectadoras na viagem, por sinal um beijo a todas que a gente se encontrou por aí. E uma delas me falou assim, a gente já sai de casa, do hotel, com o cronograma todo pronto. E a gente tem que seguir à risca tudo. Eu falei, então, mas isso gera tensão. Gera estresse. Então, aí você passa num lugar que você parece que é legal, mas você já se programou de estar às 2 da tarde na praia, não sei das quantas, você deixa de conhecer um lugar que pode ser super legal, porque você tem que seguir um cronograma. Então, tem gente que não se permite fazer o que está afim. Tudo tem que ter um segmento por hora. Alguma programação é óbvio que tem que ter. Sim, agora, não pode ser tudo fechado, porque senão isso se parece muito com a sua rotina. Pois é. Que você acorda com o horário programado e tem que cumprir as obrigações. Então você tem que ter algum grau de liberdade e fazer coisas que você gosta. Muita gente sai de férias para fazer coisas que ou a sociedade gosta e não ela. Né? Tem pessoa que vai para o lugar errado. Eu vou descansar, aí pega uma viagem, a pessoa é sedentária o ano inteiro e vai fazer uma trilha de não sei quantos quilômetros, se arrebenta. Então tem que tomar cuidado. Escolher adequadamente a hora de ir, a hora de voltar, o tipo de coisa que te dá prazer. Qual é a função dessas férias? É cultural? É descanso? Então você tem que ver. Muita gente fala assim, então eu vou pra praia, pegar trânsito, calor. Estressa, né? Nossa, eu odeio esse calor. Então o que tá fazendo aqui na praia, às vezes sem ar-condicionado? Né? Eu queria ir em contato com a natureza e vai para uma grande metrópole, pior que às vezes que São Paulo. Então tem que ter planejamento e entender que você precisa também ajudar as suas férias a darem certo. Mas, gente, planejamento familiar também, porque uma coisa é quando você tem um da família que é aquele que organiza a viagem de acordo com o que é bom para ele, e os outros são os embalistas, eles vão no embalo. E aí muitas vezes é um que está fazendo o que está gostando e 3, 4, 5 que estão indo no sacrifício, né? Sem dúvida nenhuma. Essas férias em grupo, né? Viagens em grupo é muito complicado, porque as pessoas querem estar juntas, mas cada uma tem um interesse pessoal. Então, quando você programar suas férias, você tem que buscar o que você espera das suas férias, buscar o local adequado, qual é a temperatura que você quer encarar, qual é a sua programação básica, mas dá liberdade para você ter a surpresa, a mudança de cronograma, como você bem colocou. Bom, volto para a gente falar dos outros todos. Tem muitas dicas aí. Voltando ao doutor Leandro, vamos para a segunda dica, doutor? Bora. Vamos ver qual é a próxima. É comum que a síndrome aconteça com pessoas pouco motivadas
e com baixo reconhecimento profissional. Isso é importante. Perfeito. Então aquela pessoa que já sai, que não se sente valorizada, não recebe aumento há muito tempo, está há muitos anos no mesmo emprego. Quando foram estudar quais as profissões que mais têm a síndrome de readaptação, viram que profissionais da saúde, né? Acho que pelo estresse, pelo trabalho em turnos, né? Pelas vezes abaixo o reconhecimento, profissionais do mercado financeiro também que vivem esse estresse crônico e profissionais ligados à informática. São as 3 profissões que a pessoa também? Informática. Isso me surpreendeu, mas eles também trabalham por turnos, dão muito plantão, são muito cobrados por resultados. E eu acho que também existem muitas mudanças de um mês para o outro, mudanças gigantes quando o assunto é informática. Né? Às vezes muda a empresa, o emprego é menos seguro, então a pessoa sai com essa preocupação, ele quase não quer sair, né? Quando ele volta parece que nada é mais como era antes. As coisas estão estranhas. Um mês é muito, né, para esses profissionais. Agora, neste caso, essas pessoas que se sentem desse jeito pouco motivadas, com baixo reconhecimento pessoal, profissional também, porque também o profissional muitas vezes interfere no pessoal. A pessoa não consegue, nesse estágio, estar pessoalmente, profissionalmente mal, o cérebro pessoalmente é o mesmo, mal também. O cérebro é o mesmo que está em casa, que está no trabalho, que está nas relações humanas. Quando você está mal em um desses alicerces da sua vida, tudo é contaminado, né? E a readaptação para essas pessoas é muito dura, né? Mais difícil, muito dura. né? Vamos para mais uma? Vamos ver a próxima. É sempre indicado retornar antes do término das férias. Isso é uma dica preciosa, Kátia. Antes quando? Então, aí depende muito para onde você vai, qual que é a sua logística de retorno. O mínimo do mínimo do mínimo do mínimo é 24 horas. Mas eu acho que 2, 3 dias seria o ideal por umas férias de 30 dias. Mas aí não fica entediante? Você volta 3 dias, porque aí você já não tem mais o que fazer. Você já voltou de férias, você fala assim, eu podia ter ido naquela praia, não sei das quantas. Sim. Aí é uma questão variável, da balança. Isso varia. Tem pessoas que se adaptam rápido. Para aquelas pessoas que sentem um retorno, um mínimo de 48 horas. E não é só voltar, que eu falo de viagem, é voltar ao ritmo do seu trabalho. Então, a pessoa que está acostumada a acordar cedo, dormir cedo, é importante que alguns dias no fim das férias já comece um pouco mais, dormir um pouco mais cedo. Eu acho que 1 hora de antecipação por dia é melhor. Então, a roupa que você usa é diferente. Você brincou no começo da pauta de tirar o chinelo. Então, às vezes, se você tem que trabalhar de terno e gravata, por exemplo, às vezes é hora de você colocar uma roupa um pouco mais pesada, já é hora de encarar mais ou menos o equilíbrio térmico que você vai ter na época que vai voltar. Agora, o pior, sem dúvida, é o sono. Então, você tem que, sim, aos pouquinhos ir antecipando o seu sono e não cair de paraquedas, né? A ruptura. Tem muita gente que chega domingo à noite e segunda de manhã. Eu acho que você arriscou um pouquinho. Sua viagem foi uma viagem para longe. Mas eu cheguei ontem, era 11 da manhã. 11 da manhã. Então até que teve ali 24 horas. No seu caso, você tem um ritmo de trabalho e conhece o seu corpo na adaptação. Acordo 6h30 da manhã até de férias. Tava escuro. Onde você acordou 6h30? Eu acordei 7 horas. Então você arriscou, hein? Mas eu desperto feliz da vida. Cantando, comercial de margarina. Mas aí eu acho que cada um tem que conhecer o seu corpo. É claro que a gente volta mais lento, você não está nesse ritmo que o seu trabalho pede, mas se você se sente incomodado, tem tontura, tem gente que fica enjoado, passa mal fisicamente, tem que reverter. Tem que voltar antes, se equilibrar aos poucos. Não é só se equilibrar, também tem que descansar. Às vezes a gente volta fisicamente cansado. Para um trabalhador braçal, por exemplo, isso faz toda a diferença. A pessoa tem que descansar das férias para retomar o trabalho. Então, evitar essa de ficar muito apertado, né? Tentar voltar um pouquinho antes, fazer esse reajuste. Então, escolher para onde vai, o tempo que vai ficar, dar um tempinho para si, principalmente quem tem filhos pequenos, ou tem que ir no mercado, arrumar material escolar. Organizar a vida de isso pode desesperar, porque a pessoa às vezes chega e tem 1 milhão de coisas para resolver, não é só trocar de roupa e ir pro trabalho. E quem tem filhos e viaja com filhos tem o estresse da viagem. Porque para a criança fica incomodada, seja de carro, de avião, de trem, de ônibus, qualquer coisa. Muitas horas que a gente fica parado, trancado num lugar só. E para criança, desconforto, é o trânsito. Né? Então esse planejamento de time de retorno ele é extremamente importante. Vamos ver mais um? Tem mais um? Tem mais, vamos lá. Vamos lá, tirar férias curtas e frequentes. Isso aqui é uma dica interessante para aquelas pessoas que sentem muito retorno. Então, peraí que eu volto e a gente vai falar em que casos que a gente pode e deve pensar nisso também, né? Você fala assim, mas eu não posso poder ir para lugares mais pertos. Então, custo-benefício, vamos falar já. Né? Voltando com o Dr. Leandro Teles, tirar férias curtas e frequentes. Sonho de consumo de muita gente, mas difícil da gente colocar em prática. Difícil, né? Porque na verdade no Brasil a gente tem que mandar a legislação. Então a legislação trabalhista muitas vezes exige que o profissional saia 30 dias correndo
corridos. Isso atrapalha bastante a empresa, dá insegurança ao profissional, e eu acho que do ponto de vista físico isso não é tão producente. Por quê? Porque a pessoa passa 11 meses trabalhando na rotina, coloca uma carga muito grande nas férias, depois sai 30 dias e sofre na readaptação. É que ela passa 11 meses esperando o dia de férias. Às vezes 3 meses antes as pessoas já estão falando, mas eu vou sair de férias, vou sair de férias. Às vezes era melhor 2 de 20, 2 de 15, 3 de 10. Então, às vezes sair 3 vezes no ano, 10 dias, é melhor do que sair 30 dias. Porque daí você não deixa realmente o balde encher. Você traz mais rendimento durante o ano, coloca menos peso, né, um peso menor em cima daquelas férias em si, e a readaptação é bem mais fácil. Mas aí foi o que você disse, a gente esbarra na legislação que pensa na teoria e não na prática. Mas isso é uma coisa que pode mudar e tem que mudar. Algumas empresas mais modernas já flexibiliza, já coloca para o funcionário. Você quer tirar férias quando, né? Isso é ótimo. Eu sou assim, eu não precisa todo mundo sair junto, né? Porque pegar um puta de um trânsito, às vezes o custo da viagem é maior porque é temporada. Então, flexibilizar ajuda muito. Você gosta de sair 10, 15 ou 30, perguntar, né? Você gosta como, Kátia? Eu tenho 15 dias em julho, o restante em janeiro. Interessante, porque você consegue aliviar. Mas é que aqui eles são flexíveis comigo, né? É que você tem um tempo de casa, já tá com moral e tal. Agora, Kátia, outra coisa é trazer um pouquinho das férias pro dia a dia. A gente esquece isso. A gente volta das férias, às vezes esquece de trazer lazer para nossa rotina, aproveitar fim de semana, feriado prolongado, alguns dias à noite, trazer assim a questão social, a questão do lazer. A gente é muito assim, tudo nas férias e nada na rotina, né? Então, mas aí a gente acaba esbarrando em outro conceito, que as pessoas acham que durante a semana é tempo de pensar em trabalho e não em diversão. Então, isso é um erro, né? Sai de noite, caminha pela Avenida Paulista, tantas regiões nesse país tão bonitas pra gente caminhar à noite, com esse calor, ao invés de ficar em casa reclamando, vai dar uma voltinha, O tempo que a gente fica conectado no celular, o tempo que a gente fica perdendo tempo com coisas que não vão agregar. Então, a hora de sair, tomar um ar, trazer um pouquinho daquilo que a gente gosta nas férias pro dia a dia. As férias ensinam isso pra gente. A gente volta com esse conceito, só que a gente vai perdendo durante o tempo, né? Eu acho que a gente tem que fazer um esforço para trazer um pouquinho das férias para nossa rotina. É que a gente não pode esquecer, pelo menos nas grandes cidades, aqui em São Paulo é assim, se perde um trânsito tão grande, um tempo tão grande no trânsito, que quando você chega em casa já está tão cansado que você fala, quer saber? Eu vou ficar aqui em casa mesmo, pensar em sair de novo, é mais trânsito de novo e mais complicação. Então acho que esse é um estresse complicado, o estresse das grandes cidades. Mas quem pode tem que tentar. Né? Até na hora de escolher o trabalho, né? Será que não tem um horário flexível? Será que não tem um caminho alternativo? Será que não tem alguma coisa mais próxima de casa? Ou morar mais próximo do trabalho? Então, tem que ajustar de modo a você não sofrer por 11 meses e deixar tudo para um mês só, né? Porque aí vem aquela angústia do pós-férias. A ansiedade que não passa, a angústia, a frustração, a culpa. Então, tudo isso gera muito peso físico para a pessoa. A pessoa fala, nossa, eu passei 30 dias e estou cansado já. Como se fosse desperdiçado, né? E agora só o ano que vem. Então, tem que tentar adequar isso. E vale para as crianças, que agora começam um ano letivo, né? Para a criança muito. A criança é muito sensível. O maior sincronizador do relógio biológico é o hábito. Então, a criança vem tendo um hábito da vida escolar, de repente ela foge. Então, essa adaptação tem que ser muito clara. Primeiro, evitar extremos, né? Nas férias, ele dorme às 3 da manhã e acorda às 1 da tarde. Normalmente, ele dorme às 10 e acorda... É muito diferente. Então, vou começar a voltar nesse ritmo com a criança agora, né? Talvez nem deixar sair tanto, pode sair um pouquinho e voltar muito antes. Voltar à alimentação, algumas obrigações, voltar a tentar acordar um pouco mais cedo, para evitar que os primeiros 15 dias de aula sejam perdidos, né? Ou sejam de muito sofrimento, né? Para a mãe e para a criança. O ideal seria que não mudasse a rotina da criança tão drasticamente assim. Isso seria o ideal. Na verdade, dormir um pouquinho mais tarde, aproveitar um pouquinho mais com os pais, mas tentar mesmo nas férias manter um certo equilíbrio, certo bom senso, tomar café da manhã. Quantas crianças e adolescentes nas férias acordam na hora do almoço, acordam na sobremesa. Quando almoçam, né? Quando almoçam. E de repente, de um dia para o outro, opa, acabou a graça, vai tomar café. É muito difícil para o organismo se readaptar. Eu estou falando não só da parte psíquica, tem questão da adrenalina, do cortisol, hormônios relacionados ao estresse. É a química do organismo. É a química do organismo. Que influencia no cérebro, não tem jeito. Que influencia no cérebro, e o cérebro na química, e o ambiente e o organismo, eles ficam doentes, eles adoecem por conta, em parte, desse desequilíbrio, desse 880, desse choque que a gente tem na saída e na entrada do período de férias. Olha, fica a dica para você que tem filhos que
semana que vem começam as aulas e tudo mais, comece a fazer essa adaptação lentamente. Hoje é dia 19, né? então dá muito tempo. Com 10 dias você já consegue reequilibrar uma série de coisas antes de impor um choque, né? E comece a pensar nas suas próximas férias, o que você tem que fazer para você não voltar nessa angústia como você volta nas anteriores. Faça um período de reflexão. Não Agora que a gente voltou, já é hora de programar as próximas, né? Então já programar com um pouquinho mais de bom senso para aproveitar corretamente. Olha, quer mais dicas para você ter uma saúde perfeita? Porque saúde emocional, saúde psíquica, é o que influencia o corpo todo. Entra no site do Dr. Leandro Teles, que é o www.leandroteles.com.br, no Facebook, Neurologista Leandro Teles, e lá tem dicas bem legais. Você pode sugerir também lá no Facebook temas para a gente falar aqui, né, doutor? Muito legal. O Facebook é uma fanpage, está aberta a todo mundo. Estamos chegando a quase 90 mil já seguidores lá. Interessante, eu até agradecer ao Espaço aqui no Mulheres, que é um dos poucos programas que fala de neurologia de forma assim bem regular. Instagram, para quem gosta de fotos, Neuro Leandro Teles, tem algumas fotinhos lá para o pessoal curtir. Legal. As suas estão maravilhosas, as suas do Rodrigo, parabéns. Mas a gente ainda tem outras tantas para Eu estou esperando. É que a gente vai alimentando. Eu viajei um pouco com vocês, uma certa inveja do bem. Da próxima vez a gente marca, você vai junto. Eu vou junto, a próxima eu vou. Obrigada, viu? Boa semana. Tchau, tchau. Um ótimo ano para você, viu?